Olá, nós gostaríamos de compartilhar com vocês como que nós estamos resolvendo as tarefas escolares dos nossos filhos utilizando um software de edição de imagens e uma mesa digitalizadora. A mesa digitalizadora que nós estamos utilizando é esse modelo da Wacom, mas basicamente qualquer mesa digitalizadora que você tiver, ela atenderia à necessidade, ok? Eu preparei aqui uma pequena tarefa escolar, ela é bem simples e bem genérica, mostra uma figura, faz algumas perguntas de texto e números, pede para anexar uma imagem e fazer um desenho. Qual que é o procedimento para resolvê-la, já que eu tenho o PDF e não posso imprimir para resolver, para enviar para a escola? O procedimento que nós estamos utilizando, que vai estar gerando bastante rapidez e menor custo, está sendo utilizar a mesa digitalizadora e editar o próprio PDF. Então, como que nós fazemos isso? Existe um software para edição de imagem chamado GIMP. Ele é muito bom e ele é multiplataforma e ele pode ser utilizado em qualquer sistema operacional, tanto Windows como Linux. Nesse momento aqui eu estou usando o Linux, mas isso não faria a menor diferença. Então você abre o PDF utilizando o GIMP, ele vai abrir a imagem e ele vai te perguntar: você quer que importa o PDF como camadas? O conceito de camadas ele é muito importante. É como se fossem folhas de um caderno onde você pode ir colocando umas sobre as outras e fazendo edição. Aqui, geralmente eu utilizo a resolução de 300 pixels por polegada, mas pode ser outras resoluções que você achar melhor. Então ele vai importar cada página dessa como uma camada. Pronto, ele já importou. Agora ainda eu não estou utilizando a mesa digitalizadora, eu estou utilizando apenas o mouse. Aqui no menu lateral eu tenho a opção de ligar e desligar as camadas. Então as camadas estão se sobrepondo e eu apenas ligo e desligo para resolver cada página da minha tarefa. Se eu ligar a segunda camada, logicamente ela não é visível porque está embaixo da primeira. Então eu deixo apenas a camada que eu estou trabalhando. Aqui, por exemplo, estou usando o mouse ainda. A tarefa pede que o aluno coloque o nome dele. Para resolver essa página 1, eu coloco o cursor sobre a página, sobre a camada, e uma dica importante é o seguinte: eu vou criar um grupo. Se eu criar um grupo, eu vou colocar essa camada nesse grupo. Então agora, todo o grupo vai ficar visível. Então agora, nessa página, eu tenho um grupo. Eu posso até renomear esse grupo. Se eu quiser renomear esse grupo, não vamos renomear não, para não tomar mais tempo aqui da edição. É muito simples, mas para ficar os valores padrões não faz diferença. Então aqui eu vou editar o nome e responder algumas perguntas. Para fazer isso, uma dica importante é nunca editar essa imagem, porque se eu editar essa imagem eu vou alterar a proposta. Então eu venho aqui, crio uma nova camada padrão da instalação do GIMP, e essa nova camada vai estar nesse mesmo grupo. Só que agora eu vou editar a camada. Então vamos agora utilizar a mesa digitalizadora para escrever o nome do aluno. Agora eu pego o pincel da mesa e ele automaticamente assume o comando do mouse. Aqui do lado eu tenho menus de opções com cores e vários pincéis. E aqui eu tenho tipos de pincel para utilizar. Aqui, por exemplo, eu vou alterar a cor. Tá vendo? Eu risquei aqui, foi uma passada, eu dou Ctrl Z e ele limpa. Se eu vier aqui e mudar a cor para uma cor padrão preta, eu posso buscar aqui na paleta, é só eu marcar aqui. Então agora a cor predominante é preta. Eu tenho várias formas de desenhar, o GIMP é bem rico em recursos, mas eu vou utilizar só as mais básicas aqui. Eu tenho esse pincel para escrita, e esse para desenho e esse para apagar, mas eu vou utilizar todos os recursos o tempo todo.
Eu estou na camada ativa, não na página da proposta. Então eu venho aqui, ó, e escrevo como se eu estivesse escrevendo o nome do aluno. Ó, Beltrano. Pronto, ó, escrevi o nome do aluno. Ah, mas eu apaguei, tá errado, eu preciso colocar o nome todo. Eu posso vir aqui e apagar, que eu não apago a camada da imagem. Eu estou trabalhando apenas na camada visível. Ou seja, eu estou apenas trabalhando nessa camada. Nesse momento eu estou utilizando não o mouse, estou utilizando a mesa digitalizadora. Aí eu posso continuar respondendo. Eu posso alterar a cor da tinta, como eu já tenho algumas cores selecionadas aqui, mas basta eu variar aqui, ó, que eu escolho qualquer cor, ok? Eu vou escrever agora, ó, eu estou utilizando esse recurso, que é esse pincel de escrita, e vou responder qual o nome do fruto, ó. Pronto, eu fiz de azul. Eu posso vir aqui e retornar para a cor preta. Qual o nome do fruto? Eu posso escrever com a caneta. Ah, eu errei aqui a última letra. Eu venho aqui e apago apenas essa última letra aqui, ó. Retorno e conserto, ok? Pequiseiro. Pronto. Quantos frutos fechados você vê na imagem? Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui eu tenho 12 frutos fechados. Tá vendo como que às vezes a gente erra? Não tem problema, isso faz parte da escrita. Quantos frutos abertos fora da panela? Então começando lá em cima por meio-dia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho aqui 7. Veja que todos eles eu estou fazendo na camada que eu criei, não na camada da imagem. Agora, qual que é a soma? Então, eu tenho 12 mais 7 é igual a 19. Então, agora, nesse momento aqui, eu preenchi apenas com texto, para vocês verem que eu estou escrevendo. Lógico, a pressão da caneta não é bem igual à pressão de um lápis ou de uma caneta física, mas atende a essas demandas imediatas. Então agora, ó, essa camada foi preenchida. Eu posso, eu estou utilizando agora a caneta ou o mouse, não faz diferença. Eu posso desligar essa camada. Agora eu vou passar para a segunda camada. Na segunda camada, ela pede para eu anexar uma imagem da árvore e do fruto. Para fazer isso com a caneta seria possível, mas eu gosto mais de utilizar o mouse para isso. Ó, então, ó, quando eu vou anexar uma imagem, é porque ele pediu aqui, ó, anexo ou cole, né, uma figura ilustrativa da árvore e do fruto. Então eu posso vir aqui, eu preciso vir aqui em abrir como camada, eu venho aqui nos meus downloads e vejo e seleciono a minha árvore. Quando a minha árvore vier, ela veio, olha, observação importante aqui, olha. O erro que eu cometi aqui, ó, eu estava resolvendo a primeira página, então eu importei a árvore para a camada da primeira página. Então eu vou tirar, eu vou colocar na segunda página e vou reduzir esse grupo aqui. Como essa segunda página ela tem várias coisas para fazer, eu preciso criar um grupo também. Esse grupo aqui, ó, ele vai conter a resposta da segunda página. Então quando eu anexo uma imagem, ela já vem como camada, porque eu estou abrindo ela como camada. Lá, ó, ela já veio para a camada, o grupo que eu estava trabalhando. Trabalhar com grupos é muito importante, vocês vão ver por quê. Então, essa imagem aqui, ela foi colocada sempre no centro. Eu vou aqui na lateral eu tenho movimento e redimensionamento. Então, no movimento, eu posso movimentar a imagem para a posição que eu quero, e aqui eu posso alterar o tamanho dela. Quando eu altero o tamanho da imagem, eu preciso de redimensionar. Esses recursos são bem simples. Observe que eu anexei essa imagem aqui da árvore. Agora eu estou no grupo da segunda página. Eu vou anexar a segunda imagem, que é a de frutos, conforme pede a tarefa.
olha, a imagem vem mais para baixo, mas ela criou uma segunda camada. Então eu venho aqui com bastante calma e tranquilidade, não há pressa, e eu vou colocar naquela posição. Como a imagem está alta, eu vou reduzir a imagem para que ela possa caber lá. E depois eu vou posicionar ela corretamente. Então eu posicionei respondendo a primeira pergunta. Na segunda pergunta, ele pede para fazer um desenho. É aí que eu vou utilizar a mesa digitalizadora. Para anexar imagens, eu uso mais o mouse, que é mais rápido. Aqui, por exemplo, você pode ver que cada imagem foi anexada como uma camada, o que é padrão. Agora, o desenho que ele pede para fazer aqui, eu vou criar uma camada nova para que essa camada possa receber o meu desenho e não possa influenciar nem a segunda página e nem as duas imagens que eu coloquei em cima. Então agora eu estou nessa camada, vou agora pegar a caneta da mesa digitalizadora. Pronto, iniciando aqui, ó, eu sei que uma árvore ela tem o tronco marrom, então eu seleciono aqui o tronco, eu venho aqui, posso usar esse pincel ou esse, aí é uma questão, às vezes é bom você dar um risquinho assim, ó, na lateral, para ver se está no formato e no tamanho que você quer. Aí você vem, basicamente, desenha o tronco da árvore, aí você fala, mas eu queria desenhar um gramado, que fosse uma tonalidade um pouquinho mais seca. Eu posso vir aqui na lateral, ele tem alguns recursos um pouco interessantes para você alterar. Então, ó, esse tipo de pincel aqui, ele risca mais desse formato. Então, eu não gostei desse formato, eu venho aqui e apago. Eu passo para esse pincel aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu estou desenhando um pouquinho do chão. Se eu quiser apagar esse risco que eu dei aqui, ó, eu posso. Agora, um recurso interessante é o seguinte. Tá vendo que eu fiz o tronco e a base do desenho? E eu vou fazer agora as folhas. Essas folhas eu posso colocar numa nova camada. Ó, para quê? Para que essa nova camada, ela contenha, ó, essa camada de cá, ela contém o desenho do tronco e da árvore e do gramado. Mas essa camada de cá, eu posso desenhar as folhas. Eu vou explicar o motivo disso. Eu vou colocar um verdinho aqui, apenas para dar um exemplo. Ó, estou na próxima camada, não do tronco. Ó, estou nessa camada, aí eu estava usando a borracha. Eu vou usar aqui assim, ó, para desenhar o tronco. Tá vendo? Ó, desenhei o tronco. Mas, desculpa, as folhas. Agora, se eu desligar aqui, ó, se eu desligar essa camada, eu estou apenas desligando as folhas. Mas essa camada de cá me desliga o tronco e a grama. Então é por isso que é importante eu fazer cada pedaço numa camada. No caso de desenhos. Porque agora, por exemplo, eu posso não ter gostado dessas folhas. Eu venho, desligo ela, crio uma nova camada. Isso é apenas uma postura. Não tem necessidade de você fazer isso não. Você pode usar uma camada única para o desenho todo. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou utilizar uma outra opção de folhas. E aí eu vou fazer as folhas assim, ó, ok? Então, eu posso utilizar várias camadas. Aí você pode testar. Você pode fazer assim, ó, eu gostei dessa folha ou dessa folha. Não, eu gostei dessa de cá. Então eu posso vir aqui e apagar essa camada que eu não quero mais. Pronto. Então agora, essa segunda página de resposta, ela tem a proposta, deixa eu tirar aqui. Agora eu não estou usando a caneta, estou usando o mouse. Eu posso ver a proposta, eu posso ver a camada das imagens e a camada do tronco e a camada das minhas folhas. Pronto, está tudo pronto no segundo grupo, que seria a segunda página de resposta. Agora vem como que eu vou entregar isso na escola para a professora. O importante é você vir aqui e salvar esse projeto. Aqui, por exemplo, a tarefa escolar, ele vai salvar com uma extensão padrão do GIMP. E a gente deixa esse PDF original e o GIMP salvo.
E agora eu vou preparar os grupos ou as páginas para impressão. Isso é bem simples. Então vamos lá. Ó, vamos preparar a primeira página. Na primeira página, o que está visível? O que está visível aqui é a proposta e a camada do texto que eu escrevi. Então eu venho aqui ó, e crio, eu quero uma nova camada com o que está sendo visível. Então ele vai criar aqui dentro uma camada com o que é visível. Pronto, então eu posso desligar essa aqui, porque essa aqui é a reunião de tudo que é visível. Tá vendo? Essa aqui é a reunião de tudo que é visível. Então eu posso vir e desligar essa página. Vou para a segunda página. Na segunda página, essa aqui ela tem vários componentes. Então tudo que está visível aqui pertence apenas à segunda página. Então eu venho aqui e crio uma camada com o que é visível. Nesse momento aqui, eu posso desligar todas as camadas. Você vai entender por que esse recurso é importante. Então agora eu tenho a primeira página com o que é visível e eu tenho a segunda página com o que é visível. Então, nesse momento, as duas camadas que estão visíveis são apenas as páginas finais da resposta. Se eu quiser alterar, eu posso apagar essa camada, alterar a minha resposta e recriar essa camada de novo. Então, essas camadas estão visíveis? Sim. Se as camadas estão visíveis, eu venho aqui e vou exportar o trabalho que eu fiz. Se eu for exportar, eu vou exportar como resolvido, mas eu quero exportar não como uma imagem, eu quero exportar como PDF. Quando eu exportar como PDF, ele vai abrir essa janela. Aí eu vou selecionar layers como páginas e fazer a página reversa. Você vai entender por quê, porque ele vai pegando cada camada e colocando na sequência. Às vezes essa opção aqui você precisa desmarcar para você ter a sequência correta. A gente pode fazer um teste, mas é muito simples. É só marcar e desmarcar aqui que ele começa a criar o PDF da primeira página ou da última página. Então vamos agora para a tarefa escolar resolvida em PDF. Ele está criando, espera ele processar todas as camadas. Pronto, processou. Agora vamos ver aqui. Essa é a proposta, esse é o projeto salvo no GIMP para você poder alterar. E essa aqui é o resolvido. Então vamos ver o resolvido agora. O resolvido ficou assim. Deixa eu colocar a folha dupla para a gente ver. Olha lá, agora o resultado final ficou a tarefa com tudo escrito e a tarefa com a imagem anexa e com o desenho. Se você tiver errado algum cálculo ou não quer escrever esse texto como azul ou quiser alterar qualquer coisa, você pode voltar aqui no projeto original, fazer as alterações que você quer e efetuar o mesmo procedimento para salvar, ok? A partir daí, esse arquivo resolvido, o PDF resolvido, vai ser o que será enviado para a instituição, ok? Eu creio que a gente tenha cobrido alguns contextos. Qualquer coisa é só postar as dúvidas que vamos procurar resolver. Então, só resumindo, eu utilizei uma mesa digitalizadora da Wacom, essa é a mesa que nós temos, e estou utilizando o software GIMP para fazer a edição das imagens e importar e exportar em PDF. Tudo isso é acessível tanto Windows, Linux como Mac. As habilidades do GIMP é um pouco... alguns detalhes você pega rapidinho, mas os recursos que eu mostrei são suficientes para resolver todas as tarefas de texto e imagem. Ok? Muito obrigado.